Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para a realização do Evangelho do Lar da Casa Espírita Eulália Nogueira. Então, vamos nos harmonizar, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso amado irmão e mestre, a Maria e suas legiões, e pedir que possamos ter um bom entendimento das palavras do Evangelho e, mais do que isso, que possamos colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Vamos agradecer pelo dom da vida, pela paz, pela tranquilidade, pela nossa saúde, pelo equilíbrio, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelas alegrias, por todas as tristezas e as dificuldades que são através destas que nós evoluímos espiritualmente. Então, vamos dar por aberto o Evangelho no Lar neste dia de hoje. Do capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Item 6. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos em teu nome o demônio, não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículo 25 ao 23. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada na rocha, mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, ela foi derribada. Grande foi a sua ruína. Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27, Lucas, capítulo 6, versículo 46 a 49. Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus, mas será grande ao reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Mateus, capítulo 5, versículo 19. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor, de que serve, porém, lhe chamarem mestre ou Senhor, se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que os homens com exteriores atos de devoção e ao mesmo tempo sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porquanto do mesmo modo que os fariseus, ele tem a prece nos lábios e não no coração. Pela forma poderão impor-se aos homens, não porém a Deus. Em vão dirão eles a Jesus, Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? Ele lhe responderá, não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis
corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não esperais dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achar desgraça perante ele é o da prática sincera da lei do amor e da caridade. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade, constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nestas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso se arrastarão. Bem, meus irmãos, o que a gente pode concluir dessa passagem do Evangelho? Acho que ficou extremamente explicado, né? Que não adianta falar com os lábios se o coração está impregnado de ódio, de rancor, de mágoas, né? Que conhecer as leis de Deus e referenciá-lo por palavras é condição necessária, porém não suficiente para a felicidade plena. É igualmente indispensável agir de acordo com os ditames da soberana lei, tão bem expressa e exemplificada por Jesus no seu Evangelho. Então, vamos dar continuidade à última parte. Vamos elevar os nossos corações a Deus e a Jesus, harmonizar a nossa mente e pedir pela fluidificação das águas que seja colocada todos os medicamentos necessários para o nosso corpo físico e espiritual, conforme o nosso merecimento. Possamos pedir um passe espiritual, que possa ser feita uma limpeza nos nossos chakras, uma limpeza nos nossos lares, que possamos pedir por todos os nossos amigos, os nossos familiares, por todas as pessoas que nos querem bem e pelas pessoas que também não simpatizam, que não gostam. Mas que possamos ter sempre uma oração, uma prece por todas as pessoas de todo o planeta Terra. Pedimos equilíbrio, saúde, fé, esperanças renovadas, que aonde tiver um irmão nosso necessitado, que ele possa ser socorrido, que ele possa ser amparado por uma mão amiga. E damos por encerrado o Evangelho no Lar nesta noite. Uma boa noite a todos, obrigado pela oportunidade e que assim seja.